Fala pessoal, muito boa noite. Paulo Musi, a gente está no Musicast e essa noite eu trago para vocês alguns convidados muito especiais. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma pesquisa daquilo que eu gostaria que eles falassem para você, porque o que eu imagino? Hoje tem muita gente falando de empreendedorismo, tem muita gente falando de conquista, tem muita gente falando de sucesso, tem muita gente falando de construção. Pouca gente que realmente construiu alguma coisa. E os meus dois convidados de hoje, eles construíram uma vida atlética e constroem e construíram uma vida empresarial. Então a gente tem a história de dois atletas de elite que decidiram fazer algo muito curioso. Eles saíram do topo dos seus mundos para construir do zero, dentro de um mercado lotado, mas que não é simplesmente uma história de mudança de carreira, é uma história de que muda em você quando você renuncia ao reconhecimento imediato e vira invisível para construir aquilo que você deseja. Isso a gente vai falar sobre resiliência, a gente vai falar sobre propósito, a gente vai falar sobre custo emocional de você estar certo sozinho. Então, Pedro e Fernando, que estão aqui comigo hoje, eles vêm de universos aparentemente opostos. Um da elite equestre olímpica, o outro da adrenalina do automobilismo de precisão. Então, hoje a gente vai falar sobre um terceiro caminho que eles escolheram, que é menos glamouroso, que é muito mais desafiador e que é o mercado de nutrição funcional. Pedro, muito bom ter você. Obrigado, Paulo, por Bem-vindo. receber a gente. Fernando, Obrigado. muito bom ter Na real, a você. honra é nossa, né? Não, hoje a gente vai bater papo e assim, eu fiz uma pesquisa real, assim, que eu acho que as pessoas que mais deveriam falar são as que mais elas não estão nas posições onde a voz delas alcança. Então, eu queria, sabe, nosso trabalho está sendo tão legal, eu queria trazer para as pessoas entenderem algumas coisas, para elas entenderem principalmente propósito, né? Então, a pergunta que eu quero começar aqui é para vocês dois. Acho que pode começar, Pedro, né? Vocês já foram atletas em esportes que exigem precisão milimétrica. A equitação olímpica, óbvio, o automobilismo de pista, também nem se fala. E esse universo é sobre dominar o impossível através da repetição obsessiva. A gente estava junto no evento, né, no Rodas, e você me contou como que era o treinamento do cavalo, do cavaleiro, dos movimentos mínimos, e o Fernando, né, a gente corre junto e assim, Sim. é uma coisa imponderável, né? Porque você tá mexendo com uma máquina de 1,5 toneladas se movendo a 250 km por hora, ela tem que obedecer o milímetro que você coloca ela, né? Bom, quando que vocês deixaram ou vocês decidiram deixar o que era a carreira de vocês como atletas e de fato abrir mão do que era inclusive o reconhecimento esportivo, que é uma coisa que é bacana para todos nós, para entrar nesse mercado de nutrição funcional? Vocês estavam perseguindo alguma coisa? Conta um pouquinho como que isso começou. Manda bala. Eu acho que quando a gente fala de esporte de alto rendimento e empreendedorismo, depois o Fernando vai dar a parte dele do automobilismo com o empreendedorismo, você tem ali muitas semelhanças, né? Mas o esporte na minha família tá no DNA, então eu participei de uma Olimpíada, fui medalhista em Pan-Americano, eu participei de 2 mundiais. Minha irmã participou de 3 Olimpíadas, não sei quantos mundiais e Copas do Mundo. O meu irmão gêmeo também foi medalhista em Pan-Americano. Então a gente cresceu no esporte, e a gente cresceu em família no esporte, competindo um contra o outro por vaga, competindo juntos contra os países. E ao mesmo tempo a gente cresceu no mundo do empreendedorismo. Então, na verdade, eu sempre andei em paralelo com os dois. E você tem lições para a vida que são muito parecidas, né? Eu digo sempre que o esporte, na verdade, ele é um aprendizado da vida acelerado. Então, talvez o que eu fosse demorar 10 anos para amadurecer no mundo executivo, em uma preparação de 2 anos de um ciclo olímpico, eu vou Uhum. amadurecer 10 anos. Né? É um estresse absurdo, onde você tem que entregar tudo, abdicar de tudo, e a garantia do sucesso é zero. E você se ligou disso naquela época já, da época do esporte? Ou você aprendeu aquilo e se ligou agora trabalhando na área Eu, como como sempre empresário? acompanhei a parte empresarial da minha família de perto,
O que eu consegui fazer foi, quando eu passei pelo maior estresse do esporte, que foi a preparação para a Olimpíada, enquanto eu passei por esse estresse, eu consegui ver um paralelo muito nítido entre o que meu pai vivia nas empresas, na época que eu fui muito jovem para a Olimpíada, né? Eu tinha 20 anos quando eu fui para a Olimpíada. 2016. É. Ah. Então eu consegui ali nesse pré-olímpico, na verdade, a Olimpíada é só o fim do processo, mas a preparação para a Olimpíada eu consegui traçar esse paralelo entre todas as dificuldades que você tem no empreendedorismo, que é você se abdicar, você ter meta, ter foco, ter entrega, sem você ter necessariamente o alcance do resultado desejado, e aí você precisa perdurar. Você precisa ter o jogo do infinito na cabeça. Uhum. Então você precisa seguir, né? Então acho que foi assim, o primeiro grande impacto do esporte que eu tive na minha vida foi nesse ciclo olímpico primeiro. Você lê Simon Sinek também, Pedro? Jogo do Infinito é conhecido, né, meu? Boa referência. E você, Fê? Eu acho que, pegando um pouco do que o Pedro falou, eu acho que o grande gancho que eu vejo no esporte de alto rendimento, acho que tem uma coisa, assim, que a gente começa a entrar num esporte de alto rendimento, que o automobilismo é um esporte de alto rendimento, e uma coisa que você precisa se dedicar e treinar muito, é quando você começa a competir, você pode ter um dom, né? Você é a pessoa que mais dirige, ou você é a pessoa que mais monta bem a cavalo. Quando você entra numa competição e um esporte de alto rendimento, você começa a aprender a lidar com a frustração, porque lá só tem pessoas boas. Então, o que o esporte já te tira do seu lugar comum, que você estava falando, do seu conforto, é que você é muito bom, mas você está competindo com pessoas muito boas. Uhum. E só tem um ganhador. Acho que o Pedro me falou isso, uma coisa que a gente estava assistindo uma prova que ele me ensinou muito a respeito da prova que ele compete. Ele falou, cara, olha, isso no automobilismo você sente também. Ele falou, olha o primeiro, o cara tá ultra feliz. Olha o segundo, ele não tá ultra feliz de estar em segundo. Por mais que ele tenha chego, ou o cara é o segundo melhor do mundo, na verdade ele tá muito triste, porque o cara não ganhou. Porque todo mundo sabe o esforço que você tem que fazer, abdicar e etc. A minha competição, obviamente, não é num âmbito mundial de Olimpíadas e etc. Mas é uma competição nacional onde todo mundo tá treinando. E realmente, quando você é o segundo ali, você é o primeiro dos perdedores. Então, eu acho que o esporte, nessa analogia, ele tira você automaticamente do seu lugar comum. Porque você precisa estar ali competindo com pessoas boas e aprender a lidar com a frustração mesmo quando você está dando o melhor de você. Então acho que o empreendedorismo, né, e o que a gente fez aqui é literalmente isso. Você tá dando o seu melhor. Cara, hoje eu tenho a segurança, puto orgulho de ter os meus sócios, de ter o Pedro do meu lado. Eu sei que a gente tá fazendo o 10 de 10 pra gente. Mas, mesmo fazendo 10 de 10, às vezes a gente não vai conseguir estar em primeiro. E isso daí tem uma correlação com o esporte que eu acho que é sensacional, e o automobilismo tem muitas outras correlações, assim, o quanto uma equipe é importante, o quanto você não constrói nada sozinho. Pô, você corre, você sabe que o piloto, ele é o protagonista, né? As pessoas olham ele como protagonista, pô, o cara que venceu. Mas você sabe que tem um trabalho enorme, desde o seu coaching até o cara que aperta a porca do pneu. Que sangra o teu freio. Que sangra o teu freio. Exatamente. Você sabe o quanto é importante você confiar no cara que sangra o seu freio hoje. Então, assim, e também tem essa correlação. Então, acho que tem esses dois paralelos e o que você aprende muito com o esporte. Mas muito com o esporte. Essa parte aí de sair do seu lugar comum e se esforçar e se dedicar 100% por algo que nem sempre você vai estar lá em primeiro. E você precisa aprender a lidar com isso. E até hoje, por exemplo, o automobilismo, ele te tira do teu intervalo de conforto ou ele já virou o teu intervalo de conforto? Eu acho que quando você quando você estiver competindo de carro e você estiver no seu intervalo de conforto, você não é mais um piloto. Você sempre precisa estar buscando aquele limite. Quando você der uma volta e falar assim, eu consigo fazer essa volta, tem nada melhor do que eu possa fazer, acho que você não é mais um piloto. Acho que você perdeu isso de sempre sair. Pô, às vezes eu vejo uma volta rápida minha, uma onboard, eu falo, cara, não acredito que era eu que tava fazendo aquilo. Porque você tá tão fora da sua zona de conforto, o negócio tá num limite extremo, e você mesmo assim querendo mais, então acho que
Até hoje, às vezes eu falo, cara, eu fecho ali o capacete e falo, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Mas você, Que é o legal. uma coisa que vocês dois Que bom têm- saber É legal, é legal, é legal, é legal, é legal. Serve essa pergunta, serve pro Paulo também. Uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu com vocês, só um adendo que você estava falando antes, que é o seguinte, eu lembro a primeira vez que eu cheguei num pódio num CDI na Europa. Eu fiquei em terceiro lugar. E eu fiquei muito feliz. Eu tava competindo contra atletas de nome, de peso. Quantos anos você tinha, Pedro? Isso foi o mais recente. Eu devia estar com 25. Tô ficando velho. Bem-vindo. E aí eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar no primeiro CDI lá em Portugal. Fiquei muito feliz. Deu 2 semanas, fui para uma outra competição na Espanha. O circuito era parecido, os competidores. E aí eu cheguei em segundo. E aí eu vou te é falar uma duro. coisa. Foi uma merda. Ué? Uma merda. Porque assim, o terceiro lugar, você chegou no pódio. Do caralho, é a primeira vez que você participa do pódio. É muito melhor você ficar em terceiro lugar do que em segundo. Porque em segundo você fala, caralho, faltou isso aqui pra eu ser o primeiro. Então o segundo é isso que o Fernando falou. O segundo é uma merda. O primeiro é óbvio que é o que a gente quer. Terceiro, você fica super feliz. Você tá lá contente de estar Cheguei na no festa. Cheguei no pódio. O segundo lugar é o pior. Você fala, meu, por nada, por um errinho a mais, um detalhe, eu não fiz aquilo lá. Mas outra coisa que eu acho que o Paulo tava te perguntando, que vale pro Paulo a pergunta é, quando você tá correndo, aquilo te tira da zona de conforto? Imagino que sim, pros dois. Sim. Mas ao mesmo tempo, aquilo, você precisa de um foco tão grande Não, infinito. que você para de pensar em todo o resto. Um dos Então pontos. também é um ponto de alívio, É. de estresse, porque você não pensa mais na conta pra pagar, na meta pra bater. Total. Você tá com o carro a Não dá. 230 por hora, você tem Eu que tô frear em tentando 50 não morrer, metros. a verdade é isso, essa. é Tipo, Não, mas isso é legal. Eu fiz sei lá, vários hobbies, você também, o Pedro também. Mas um dos motivos pelo qual eu voltei a competir é porque não tem como você pensar em outra coisa. Você não, vai concordar comigo que não tem. Não tem como. Se você parar pra olhar o teu velocímetro, você passou a freada da cena, você terminou na área de escape. Isso, Então uma piscada são 15 metros. Cara, exatamente. Eu vi essa conta outro dia. Cara, você tem noção que são 15 metros uma piscada? É absurdo. É muita coisa. Eu vi os caras fazendo. Na época, acho que eles fizeram com Hackney, né? Pra ver quantas vezes ele piscava. Um piloto de Fórmula 1, ele pisca de 1 a 2 vezes durante a volta inteira. A volta inteira, né? É uma concentração muito bizarra. Meu, isso é bom. Mas você também. Cara, você Eu quando penso tá... bastante. Não, mas quando você tá ali, acho até legal você explicar, porque é uma coisa, assim, não é que é diferente, mas é muito técnica. É um negócio que parece, assim, eu aprendi hoje a ver uma prova do Pedro. Eu aprendi a ver, você me explicou. Às vezes as pessoas que assistem a prova e o Pedro vai explicar, às vezes acham, pô, o cara tá dando uma passeada ali. Mas você assistir com ele... Que é muito sutil, né, cara? Se assistir com ele narrando do seu lado, você vira e fala assim, não é possível, o cara juntou ele e o cavalo uma coisa só, porque não é possível que o cara tá fazendo isso com o cavalo e eu não consigo subir no cavalo e fazer o cavalo virar pro lado. Ele me explicou no Rodas. Cara. Eu acho que, inclusive, o hipismo ele é extremamente parecido com o automobilismo, porque você não depende só de você depende do carro do mesmo jeito que eu dependo do cavalo. Então, se eu te perguntar qual que é o percentual, quanto é cavalo, quanto é cavaleiro, quanto é piloto e quanto é a máquina. Cara, se você pegar na Fórmula 1 os 20 melhores pilotos do mundo que chegaram no topo do esporte que eles participam, todo mundo ali é muito bom piloto. Sim. Né? Então a diferença ali, boa parte é máquina, sim. Se você colocar o Verstappen na Haas, não vai chegar. E se você colocar pra vez um cara da Haas, talvez ele chegue em primeiro se ele estiver na Red Bull. Mas a grande diferença são aqueles grandes pilotos e aqueles grandes cavaleiros que sabem fazer duas coisas: escutar o carro e escutar o cavalo. Então, tem dia que você vai sentir que seu carro tá saindo mais de dianteiro, eu não entendo nada de automobilismo. Sim. E o cavalo é igual, tem dia que ele tá mais sensível, tem dia que ele tá com mais força, tá com menos força, tem dia que ele tá mais rígido, e o carro é igual dessa maneira. Então você saber escutar o teu carro, e a segunda coisa é você saber consertar o teu carro de um dia pro outro. É verdade. Então eu competi na prova sexta e eu tenho prova domingo, sexta e domingo. Sábado como é que é meu treino? Então o cara vai ficar escutando o motor, mexer na suspensão, trocar não sei o quê. Então eu acho que Mas como é que você faz isso com o cavalo? O treino impacta muito.
o aquecimento da minha prova do dia seguinte eu tenho que mudar em função ao que eu tô sentindo e o que eu no dia e o que eu senti ontem. Nossa, que absurdo. É? Top. Nossa. Mas ao mesmo tempo é super parecido em algumas coisas com a questão da Fórmula 1 ou do automobilismo de modo geral, né? É bem interessante. Quando você falou terceiro lugar, sabe que eu lembrei de uma coisa que a gente falava no jiu-jitsu, que era o seguinte: o segundo lugar ele é sempre triste. Mas porque e o terceiro é sempre feliz. Porque o segundo lugar ele ganha medalha perdendo. O terceiro lugar ele ganha medalha ganhando. Isso é verdade também. O terceiro ele ganhou do quarto. Ele Então ganhou ele do tá quarto. lá porque ele venceu. É isso aí. E o segundo lugar ele tá lá porque ele perdeu. Porque tá ardido, ele perdeu do primeiro. Cara, a gente vai pensar isso ardido um tempão, Pedro. Obrigado. É isso aí. Olha só. Quando a gente fala de legado, eu acho que tem uma coisa que também me admira, porque o negócio da sua família não é bem bebida proteica, né? Então, meio que você saiu de uma área de produção que foi para nutrição funcional, foi um pivô de negócio. Então, é praticamente uma morte simbólica. Você falou, não, isso daqui não é isso aqui. Você estava renunciando a um legado estabelecido, a uma audiência pronta, a uma certeza. Tem um psicólogo que eu gosto de seguir, que é o Dan Ariely, e ele fala sobre como as pessoas elas temem perder o que elas mais desejam quando elas querem ganhar o novo. Como que você, para você também, Fernando, como você superar essa aversão à perda? Teve um momento que você quase desistiu, algumas, ou não, mas de grande dúvida, de grande reflexão. Com certeza. Acho que para contar um pouco da minha história, a minha família, ela está no ramo de bebidas alcoólicas desde 69, né? Então a gente é proprietário da segunda maior marca de cachaça do Brasil. E então a gente está num segmento onde a gente tem uma marca extremamente consolidada e madura. Então a gente não tem grandes emoções nesse segmento, apesar dele vir caindo, né? Então o segmento de bebidas alcoólicas ele cai, de destilados ele cai 5% ao ano. Só que não é um mercado muito grande. Né? E aí eu tô aproximadamente 10 anos trabalhando na área de bebidas e em algum momento a gente começou a sentir uma necessidade, seja no nosso dia a dia ou de empresa, de diversificar o portfólio e fazer uma troca muito grande, que depois o Fernando vai dar adendo do marketing e do hábito de consumo. Mas o que fez a gente tentar mudar eu prefiro ter um produto onde o consumo é diário e constante, do que ter um produto que é ocasião de consumo de happy hour, de descontração, onde talvez eu vá consumir 5 unidades num único dia. Eu prefiro vender 5 unidades na semana de segunda a sexta, do que vender 5 unidades talvez num único sábado. Talvez no sábado. Sábado. Entendi. Então a gente entende que fazia muito sentido estratégico. As pessoas falam assim, cara, como é que a empresa de cachaça tá inventando suplementação? O que vocês estão fazendo? Não faz sentido nenhum. Não, na verdade, por mais que seja contraditório, faz todo sentido do mundo, né? Eu tá com os ovos em cestas completamente antagônicas. Então a gente pensou muito nessa questão do hábito do wellness do dia a dia e do que você vai criar de identidade com a marca, que eu consumo todo dia no meu café da manhã com a minha família, versus algo que é focado para talvez outro tipo de descontração e pessoas. E aí eu acho que o Fê pode dar um adendo que isso significa em sair do alcoólico, né? Que o Fernando também, a vida inteira trabalhou no mesmo segmento que eu, bebida alcoólica e mixer alcoólico, para empreender com a gente e criar a Moving. E o que isso significa no marketing e no hábito de consumo do consumidor. O que eu acho que é importante, né? Às vezes as pessoas perguntam como é que cria alguma coisa e etc. Isso acaba sendo muito, muito orgânico naquilo que você acredita. Então, pô, a gente, graças a Deus, a gente tem marcas, a parte das marcas alcoólicas, que são marcas que a gente acredita, e a gente foi construindo isso também. Algo que não só na lacuna, na oportunidade de mercado, então não é, estamos vendo uma tendência de mercado, então vamos atrás daquilo ali? Não. Algo que era intrínseco e usual na gente, e a gente começou a fazer com que aquilo se transformasse em uma marca, né? Ela nasce e começa a se desenvolver
com algo que a gente acredita. Então, eu não veria, eu entendo o que parece ainda muito mais pro Pedro, que parece aquele negócio tipo assim, poxa, o cara, tá quase uma coisa centenária trabalhando com álcool. Eu acho que, na verdade, quase que continua, né? Ele acredita no que ele faz e ele acredita nas duas marcas, como eu acredito nas outras marcas que a gente tem, na outra marca que eu tenho alcoólica, mas é uma coisa verdadeira, moving dentro da gente. E o desafio que o Pedro estava comentando, obviamente, além de eu concordar com ele, que é importante também ter os ovos em cestas diferentes e para onde, coincidentemente, a humanidade está indo, e obviamente existe uma tendência que também foi um dos pilares, é que a gente criou uma coisa que não existia, né? A gente criou um conceito novo em si. Então, o desafio para a gente foi entender como marca e como comunicar com o consumidor, e as pessoas que participaram dessa jornada desde o começo, foi de mostrar o que era. Acho que esse foi um grande desafio como marca e um grande desafio de estratégia de marketing. Cara, como é que a gente vai mostrar exatamente o que é? É igual a isso? Não. Não é igual que tem, sei lá, um isotônico? Não é. É igual um produto que tem proteína, Igual um efetivamente. whey protein? Não Igual um é. whey protein. Não é. Então, como você criava essa história, né? O que você contava para o consumidor para mostrar exatamente o que era o produto e o quão revolucionário é o produto. E, pô, desde pesquisa e desenvolvimento, que o produto é um produto, assim, extremamente complexo e técnico na formulação, até efetivamente como é que a gente colocava isso no dia a dia da pessoa, que é como o Pedro falou, que eu acho que, é super acertado. Pô, a gente tem o consumo de bebida alcoólica e o que diz respeito à bebida alcoólica, cara, você consome ele no seu recreativo. Uhum. Né? A Moving, como ele disse, acho que esse é o grande objetivo que a gente tem e que a marca tem e que vem muito do Pedro cara, vamos fazer um negócio para os caras tomarem todos os dias, todas as horas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente explica o que é? Então acho que esse foi um grande desafio que a gente teve como marca de mostrar que algo tão novo e tão disruptivo vindo da gente era tão legítimo e bom e se encaixava em uma necessidade que o consumidor vem tendo, né? Eu fiz essa pergunta para vocês porque, assim, eu gosto muito do que é a nossa capacidade de utilizar as dificuldades que a gente tem para gerar aprendizado. Eu não lembro mais onde li isso, mas falava que a vitória era um péssimo professor, né? Porque você ganhou, Sim. e aí, por que foi? Não aprendi Né? nada, né? Exatamente. Mas quando você tem um revés, esse revés fala, por aí não vai dar. E aí, assim, eu acho que pode até você continuar, que a gente estava conversando sobre isso. Tem um outro cara que eu gosto bastante, você deve conhecer, o Jordan Peterson, que é muito famoso, né? E ele fala que a verdadeira coragem não é ter medo, é fazer o certo apesar do medo, né? A coragem não é a ausência de medo, é o contrário. A ausência de medo é tolice, Sim. né? É isso que a gente fala. E vocês iniciaram alguns projetos ou formatos, e assim, alguma dessas coisas vocês tinham certeza que ia funcionar e o negócio ele não foi do jeito que vocês esperavam? Pode falar. Se quiser, eu falo também. Eu acho que assim, é inerente, né? Você não vai acertar mais ou menos, isso faz parte do caminho. Eu acho que tiveram acertos e erros que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Não especificamente do produto, mas eu tô falando, vida. Não, de escolhas como você fala de como mostrar, porque às vezes, vamos falar de pista, né? Sim. Eu tenho certeza que eu vou, sei lá, eu vou cortar no meio dessa chicane, eu vou ganhar tempo. Aí Sim. você vai lá e pum, você toma um segundo. Eu acho que tem uma coisa importante que eu acho que faz parte da cronologia dessa resposta, é que quando você pensa numa marca, e quando a gente pensa numa marca, e uma coisa que eu acho que é muito legal... Não, eu já gostei quando você falou da cronologia dessa resposta, eu acho que já diferenciou daí, assim. Não, mas é verdade, para fazer tipo um disclaimer da resposta. Eu acho que o que é legal é o seguinte, a gente vai, pensa, você tem boas pessoas que estão junto com você, eu levo muito em consideração o que o Pedro fala, ele também, então você se sente cada vez mais cercado. Pô, se eu acho também, e o Pedro acha, então tá certo.
né? Pô, se eu acho mais ou menos, ele me convence de alguma coisa, então, eu fui convencido entre aqui o que a gente tá falando, a gente tem quase mais certeza que tá certo. Mas quando você acaba criando uma marca nova, disruptiva, eu acho que tem uma outra variável que é o consumidor, né? Ele é um organismo vivo. Então, se você perguntar para mim, Pedro tem a inferência dele, mas você perguntar para mim, foi 10 de 10? Não, mas acho que isso é utópico, né? Você tenta fazer, você vai corrigindo a trajetória, mas o objetivo tá lá. O objetivo que a gente sempre pensou desde o começo, eu acho que ele continua exatamente o mesmo objetivo. Mas como você vai chegando e você vai manobrando, é importante. A marca ela precisa de determinadas manobras que são a correção do apex da curva, mas você vai virar para a esquerda. Você não vai chegar na curva e vai virar para a direita, entendeu? Você sabe que seu objetivo é ali, mas você vai só refinando aquela comunicação, entendendo com o feedback do consumidor, o que você... Pô, tô dando um exemplo fictício. Pô, a gente quer que a pessoa consuma o sabor com a cor uva durante o almoço. E eles estão dando feedback que eles querem depois do almoço. Você não pode ignorar isso, mas também não pode virar e falar assim, pessoal, isso daqui é pra você consumir quando você estiver acordando. É mais ou menos essa trajetória. Não sei se você pensa algo... É difícil discordar, né? Dessas palavras tão que começou eloquentes. Com a cronologia dessa resposta já ficou bom. Mas sendo um pouco mais prático, acho que falando de moving, algo que a gente tinha certeza que ia dar certo e não deu. Não foi o meu primeiro empreendimento, muito menos o do Fernando, mas a gente tinha o produto era tão inovador e tão óbvio, e ele resolveu uma dor tão grande do consumidor final, porque para mim empreender você é remunerado por resolver a dor de alguém. Perfeito. Tá certo? Esse é o grande negócio. Perfeito. Quanto maior a dor que você resolve, maior a sua remuneração, maior o seu sucesso. E a Moving, ela resolve a dor brutal de inúmeras pessoas que estão em situações diferentes. Então eu achei que o nosso sucesso ia ser mais rápido, apesar da Moving ser muito nova e ter 2 anos e 3 meses de venda, ela demorou muito para pegar e quando ela pegou foi curva absurda. E eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha assim, a expectativa de que ia dar certo mais rápido, apesar de ser absurdamente rápido o sucesso dela. Pois é, mas pra gente que demorou 2 anos para lançar, de P&D, a gente tem mais 2 anos para trás. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o nosso produto ele era inovador demais. E o simples é fantástico. Então o nosso produto ele tinha tanta coisa dentro dele e ele tinha uma flexibilidade de hábito de consumo tão grande, ou seja, o nosso primeiro produto de lata, nosso primeiro produto em lata que a gente lançou, ele servia de pré-treino, de pós-treino, de composição para você fazer junto com a refeição. Substituição de um soft drink, substituição de água. Ele servia para muita coisa. Então ficou difícil do consumidor final entender o que ele era. Então a gente achou que ia ter um sucesso, porque o produto tem tudo, serve para qualquer momento, então vai explodir. Cara, teve sucesso? Teve. Mas não foi do jeito que a gente queria. Quando a gente trouxe produtos que eram simples, seja de explicar ou o hábito de consumo era óbvio, aí a marca explodiu. Então quando a gente simplificou ou deixou objetivo o momento de consumo daquele produto. O exemplo do... O exemplo do um hidro, por exemplo, né? A gente lançou o isotônico. As pessoas já sabem. Quando a gente lançou essa lata aqui, eu precisava falar assim pro cara. Aí, ó. É isso aí. Hoje. Então a gente lançou essa lata. O que é essa lata aqui? Essa lata aqui tem coenzima Q10, tem potássio, tem não sei o que, tem cafeína, proteína. Então quando é que eu tomo isso? É pré-treino, é pós-treino? É pra usar como se fosse um energético no meu escritório? Não sei. Agora, quando eu lanço um isotônico proteico, em 2 palavras qualquer pessoa entendeu. Boa. Né? Então, sendo mais objetivo, isso foi algo que a gente achou que ia dar certo e a gente teve que corrigir. E isso, inclusive, influenciou. Você precisa escutar o feedback, entender. Isso influenciou todo o calendário do final de 25, 26 e 27 da marca de lançamentos. Total. Pensando que os produtos precisam ser mais óbvios. O produto, talvez, quando eu coloco em cima da mesa, a pessoa precisa entender o que é. Então, quando eu coloco água de coco proteica em cima da mesa, ela sabe o que é. Não teve uma vez que eu fui em alguma rede de varejo ou num distribuidor e no momento que eu tirei o hidro da bolsa e coloquei em cima da mesa, não dava tempo de eu explicar o que era, o cara pegava e falava, caralho, isotônico. Exato. Isso foi uma coisa. Fala isso mudou. Do posicionamento em PDV que é importante. Sim, eu acho que uma das dificuldades que a gente teve, né? Então,
você perguntou assim, o que a gente achou que ia dar certo e não deu? Uma das dificuldades que a gente teve muito grande era ir no varejo, aprovar o produto. Tinha no começo uma dificuldade de entender o que era o produto pela quantidade de benefícios e momentos de uso distintos. Porque não tinha nada igual. E aí no final a gente explicava porque não tinha nada igual. Então quando você é o primeiro do mercado, se não existe a categoria. Então depois que eu explicava para a gestão de categorias que o produto era um espetáculo e eles tinham que cadastrar, eles falavam assim, tá bom, a gente vai cadastrar, mas aonde eu coloco isso? É do lado energético, é do lado dos refrigerantes, eu coloco em lá no health, eu ponho em suplementos, eu ponho nos dietéticos. Aonde eu coloco isso? Cara, É gelado, é seco, e aí, obviamente, a gente que falava assim, põe em todos. Põe em todos. é verdade. Mas teve uma dificuldade muito grande. E aí é que você cura a dor do varejo e do consumidor final. Quando a gente mostra a água de coco para um cara do varejo, ele vai colocar onde? Ele já sabe que ele vai colocar do lado da água de coco. E o consumidor final, quando ele vai tomar o coco, ele fala assim, quando eu vou tomar isso? No mesmo momento onde eu tomaria uma água de coco. Quando é que eu vou tomar o hidroprotein? Exatamente no mesmo momento onde eu tomava um outro isotônico. Então, quando a gente deixou mais Claro. objetivo e claro, resolveu a dor do mercado varejista e bem como do consumidor final. Então, acho que esse foi um dos aprendizados da tua pergunta, foi essa. E me fala uma coisa sobre o varejo, porque todo mundo acha que, vou colocar no mercado e é fácil, aí depois eu vou vender em 6 mil PDV e eu vou ficar rico. Qual é a real, Pedro? O que é real você colocar, por exemplo, um produto numa rede de mercado? É muito complexo, né? Porque você tem... Eu lembro quando eu comecei, inclusive a primeira marca que eu tive, e o Fernando quando começou a dele, a outra primeira marca, ele deve ter passado pelo mesmo que eu passei. É assim, eu vou colocar a marca lá dentro e tá tudo certo. Então tem duas coisas, tem a questão operacional e tem a parte do desejo da marca, né? Então a parte operacional você precisa colocar lá dentro, mas não é só colocar lá dentro. Você precisa colocar lá dentro, você precisa fechar um calendário pro ano inteiro de degustações, né, promoções. Então se o seu produto vende muito ao sábado, a categoria de cerveja vende muito no sábado, você precisa estar preparado para a guerra do sábado, todo sábado, o resto do ano. Você precisa ter promotor em loja que vai fazer visita de 2 a 3 vezes semanalmente para fazer reposição, senão teu produto fica parado em estoque e o cara da loja não tá nem aí, não puxa pra gôndola. Se você não tem promotor, o promotor do teu concorrente vai lá e coloca teu produto lá no fundo, tira a tua etiqueta. Caramba, bicho. Então, assim, a gente não estava preparado para a guerra, que é isso, e muito menos para o desembolso que isso gera na operação. E não é só numa loja que você faz, por exemplo, a degustação. Você faz em... Você faz em 30 mil PDVs. Então, assim, o fluxo atrapalha inteiro. E aí tem a outra parte, né? No final, você ainda tem que criar o desejo para que o consumidor final compre aquilo. Exato. Né? E outra coisa que ninguém pensa, né? Por exemplo, você mandou o produto para a loja. Aí pegou a logística no Brasil, onde tudo esburacado, nada funciona, amassa a lata. Ninguém compra aquela lata. Mas você não teve culpa. Às vezes foi até o próprio varejista que não tomou cuidado devido. Sim. Você perde, então, sei lá, 15%, 10% às vezes você perde do produto no varejo. Por isso que o B2C, o B2B, que depois vira o B2C, é muito complexo. A venda online é muito mais fácil. Não que seja mais fácil, mas ela corta toda uma cadeia intermediária. Você não tem um custo de trade, que é o que a gente fala. Então qual é o ganho disso aí para um... Uma coisa que eu acho que complementando o que o Pedro falou, passei também por isso, além de ter que escolher quando você tem um budget reduzido, você precisar escolher... É sempre, né? Nem a Ambev tem. A Ambev tem que travar as guerras dela e a gente trava as nossas, E a gente trava as nossas, uma proporção menor, mas a gente trava pequenas batalhas, eles travam guerras. Exato. Uma coisa que o Pedro falou que eu acho que é muito pontuado, as pessoas também têm uma falsa impressão de que, pô, coloquei meu produto no Pão de Açúcar, eu tô com a vida resolvida. Isso. Não. Você imagina você como consumidor, você tá andando lá com o seu carrinho, você vai passando na gôndola, você vai lembrando o que você precisa comprar, ou anotado, independentemente de como seja, mas de algum jeito aquilo te impactou.
Então, ou você está acostumado a comprar aquele produto, ou porque a preferência da sua família, ou porque ele foi legitimado por alguém que é um profundo conhecedor e você falou, pô, aquele cara falou é importante. Mas de alguma maneira você foi impactado. Se você tem um produto novo na gôndola, a não ser que você seja uma pessoa que é 1 em 1 milhão que fica lendo gôndola, você precisa ter impactado. Verdade. Que foi o que o Pedro falou, você precisa fazer a marca. Então, o resultado inteiro, obviamente, contando com todas essas variáveis que o Pedro falou, o resultado inteiro de uma construção de marca é o consumidor entrando na gôndola, no supermercado e pegando seu produto na gôndola. De alguma maneira, ele tem que ter sido convencido posteriormente de que aquilo é bom. Ele não vai chegar lá e pegar do nada. Então, assim, o trabalho que a gente fez como marca e o investimento que a gente faz hoje como marca na Moving é literalmente, além do produto ser muito novo, é mostrar para o consumidor o que é o produto, de alguma maneira para ele entrar no supermercado ou online, até mesmo online, ele virar e falar assim, pô, eu vou comprar esse produto porque ou eu experimentei, que no mercado de bebida você precisa ter degustação, isso que o Pedro falou, é dentro do varejo, fora do varejo, ou porque eu vi uma pessoa que para mim é um formador de opinião falando, ou porque eu fui impactado por alguém mostrando o produto ou me demonstrando, você precisa fazer esse trabalho de marca. Nem no online, nem no varejo, se tudo isso estiver pronto e você não fizer marca, você não vai vender. Então precisa um trabalho 360 praticamente. Isso que você está falando, tem um psicólogo, historicamente, né, Adolf Adler, ele chama de movimento para cima. Quer dizer que sempre que você derruba um obstáculo, vem um obstáculo maior ainda, e aparece. E aí você estava comentando que o fato de perceber isso, que era o desejo do cliente, ou a sua capacidade de perceber a dor e você trabalhar em cima do que era a necessidade da pessoa, fez mudar toda a programação até 2027 de lançamento. O que você imagina que é o próximo desafio da Moving? Com relação a lançamento ou como marca? Como marca. Bom, sei que você me complementa se for o mesmo desafio e se for desafios diferentes, é importante. Se a gente não tiver alinhado, a gente já resolve aqui. A gente já resolve aqui. Eu acho que, assim, seguindo... Tinha umas espadas aqui, não tem mais, tá na minha sala. Depois eu levo vocês lá. Acho que seguindo muito o que o Pedro falou, eu concordo 1000%. Isso é uma coisa até importante de sempre que, você tá desenvolvendo alguma coisa com alguém, é muito importante esse alinhamento e eu concordo com ele. Quanto mais o simples a gente vem tornando no sentido da pessoa fazer a comparação, mais fácil e com mais tração e com mais velocidade. Então, acho que o desafio da Moving para os próximos, obviamente, é crescer como marca, transformar esses produtos, novos produtos, em cada vez mais cotidianos, né? Resolvendo a dor das pessoas. Às vezes pode ser não num hidro, ou às vezes pode ser não numa água de coco, mas quem sabe num suco, quem sabe em alguma outra coisa, que possa entrar no cotidiano e resolver uma dor efetiva com uma fácil conexão com ele. Obviamente, acho que tem desafios aí de exportação de produto e novos mercados com novas culturas, com novos comportamentos, que são os feedbacks que a gente também fala a respeito. Eu acho que, assim, se a gente for falar o grande desafio da Moving no longo prazo, são dois, para mim. Desafio / objetivo. Vamos ver, hein, se estamos alinhados. Então. Eu entendo que eu vou sentir que eu cumpri o objetivo da Moving no dia que eu tiver uma base de consumidores que tomem 2, 3 produtos diferentes da Moving para momentos diferentes do seu dia. Interessante. Então, Muito interessante. quando a gente falou lá no comecinho, que eu acho que uma marca, hoje em dia, que a pessoa consome todo dia ou quase todo dia, por mais que ela possa ter o mesmo faturamento e a mesma margem de uma outra marca que é consumida uma vez na semana apenas, para mim ela tem um valor maior do que a marca que eu consumo só de vez em quando. Então, se um produto ou uma marca que eu consumo todo dia tem mais valor do que um produto que eu consumo só uma vez por semana, imagina se eu tiver uma marca que eu consumo 3 vezes ao dia. Então, se eu tiver o meu consumidor que pós o almoço ele sentiu cansado, em vez de tomar um café, ele tomar minha proteína energética, e aí pós o trabalho ele vai fazer o jiu-jitsu dele, ou a caminhada no parque, ele toma um hidro,
e de manhã ele toma uma água de coco no café da manhã com a família, aí eu criei uma marca sólida. Então, no longo prazo, esse é um caminho que a gente quer seguir, que a gente espera chegar lá com maturidade. O outro caminho é cuidar da saúde das pessoas. E para cuidar da saúde das pessoas, a gente precisa ter produtos, por mais que sejam óbvios, como o Fernando falou, ou óbvios não, mas mais objetivos, é você clusterizar. Então, por exemplo, essa é uma bebida que serve para muita gente, essa também, tá bom. Mas ninguém fala de uma bebida proteica, vai demorar um pouco para falar, eu acho de 50 a mais, 60 a mais, geriatra, Sem razão. né? Então, acho que o segundo objetivo da Moving seria a gente criar produtos nichados para pessoas que a gente possa ajudar a saúde, que não tem a dor resolvida. Então, esse produto serve para muita gente, mas talvez para os 60 a mais, eu preciso mais de cálcio, ou vou precisar de outras coisas que você sabe melhor que a gente. Então, são esses dois objetivos. A maturidade da marca, onde a pessoa consuma mais que um produto nosso por dia, e aí a gente vai saber que a gente chegou lá e que a gente é uma marca madura, que veio para o jogo do infinito. Tá no cotidiano da pessoa. E a outra é cuidar desses nichos onde as pessoas não têm a dor delas resolvidas, e a gente vai fazer isso através de produtos nichados para essas pessoas. Quando se fala de jogo do infinito, eu lembro do que é a necessidade da repetição. E quando a gente fala de repetição, tem um conceito de um filósofo chamado Steven Pinker, que é o Você otimismo vai citar racional. quantas pessoas? Você vai citar quem? Eu vou Cara, citar, daqui a pouco eu vou citar Fernando Pessoa. Sabe por quê? Merdas cagadas não voltam ao cu. Muito bom. Entendeu? É só essa que eu tenho Ou pra então citar aqui. Dilma O cara citou Rousseff. 15, Dilma Rousseff. Porque Que fala isso? que o dentifrício não volta pra pasta de Exato. dente. Não, mas sabe que a galera, quando ela escuta a gente aqui, eles vão ver, pô, não, onde esses caras tiraram isso? Tem Então, que falar, tem tem que muita embasar. gente Tem que... que embasar. O Leandro Carnal, por exemplo, ele fala, não, você não precisa citar. Mas quando você é o Leandro Carnal, você não precisa citar, né? A gente Ok. fala pra ele, de onde ele tá Ó, tirando Paulo isso? Musi né? também, Ele não falou precisa o quê? citar. Minha mãe dizia, minha avó dizia. Minha avó me dizia, nossa, cara, eu tenho muita coisa da minha avó me dizia. E que dá certo. E que dá certo. Cara, a É, minha vó é avó mágica, era, esquece. era um Alquimista. monstro, cara, sabe? Ela que me ensinou a fazer esquece. rosca direta com barra W. Mas olha só, esse conceito do Steven Pinker de otimismo racional, ele é baseado na repetição. E desde o começo eu escuto vocês falarem, e a sensação é que é uma solidão. Vocês têm um produto novo, que ele encaixa em uma série de classes, mas que, cara, como que faz para fazer as coisas sozinho, né? Então, como que vocês criam motivação para ficar batalhando por uma coisa que, assim, ainda, eu acho que vai existir um momento que vão ter mais empresas que vão seguir por esse caminho, né? Mas que a gente espera que sempre seja uma concorrência saudável de Claro. pessoas com valores e princípios, né? Agora, como que é abrir esse caminho sozinho? Né? Como que você vai falar? O quanto custa isso emocionalmente? Né? E eu te faço essa pergunta até pela minha história. Eu comecei medicina esportiva numa época que, sei lá, 2005, 2006, né? Não era essa moda academia, não tinha rede social, né? Quer dizer, tinha uma micro rede social, né? Então as pessoas não apareciam. Então era uma coisa só, era um clube de iniciados, Sim. né? E eu ouvia cada uma, eu ouvia até do meu pai. Meu pai falava assim: esse negócio de médico do esporte vai jogar futebol, né? Besteira isso daí. Já era ortopedista anti-inflamatório e gesso, agora você botou futebol na carreira. Cara, ó, Não é isso eu fácil. te digo até em casa. Como é que é pra vocês? De onde sai essa motivação pra falar assim, não, hoje nós vamos batalhar sozinho, mas nós vamos vencer? Eu acho que tem uma faca de dois gumes, né, no caso. Você tá sozinho pode ser interessante, pode ser bom. Você tá no oceano azul, que a gente fala, como pode ser muito difícil. Então, para nós, tem sim uma frustração muito grande de você estar sozinho nesse mercado, por alguns motivos diferentes. Mas, para simplificar, eu acho que o maior deles é a andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente não tem a força de construção de categoria. Porque para construir categoria, você precisa ter o canal na mão. E a nossa empresa, por ser pequena, frente às multinacionais e às grandes nacionais, a gente não tem essa força. E por mais que a gente batalhe e a gente tenha feito um trabalho, eu acho que impressionante, para o que a gente Excepcional. tinha
de ferramenta na mão, enquanto não vier uma grande indústria e obrigar que o varejo crie uma gôndola, uma seção, crie a categoria, crie o hábito de consumo, Entendi. a gente vai penar um pouco. Então, essa é a grande frustração. A gente tem o produto, a gente tem inovação, a gente tem o portfólio, mas a gente não tem o trator para realmente fazer a pista. Então, a gente teve conversas com grandes indústrias, né, Fê? Sim. Seja do mercado de suplementação, seja das grandes multinacionais tradicionais de bebida alcoólica e não alcoólica, e a gente incentiva eles a entrarem. E eu acho que vai existir um movimento muito grande nos próximos 2 anos, de diversas multinacionais do setor de bebidas, do setor de suplemento, vindo para a bebida pronta. E a gente espera ansioso por isso, porque a gente acredita que quando você tem um produto que é diferenciado e você entende que a pizza cresce para todo mundo, né? Eu não preciso tomar o lugar de ninguém para crescer. Uhum. Se entrando pessoas com um pensamento igual ao nosso, vai ser muito positivo. Sim. Mas acho que a frustração maior, no meu ponto de vista, é essa hoje. Concordo com o Pedro e complementando, que eu acho que só uma complementada aí rápida, eu acho que as grandes indústrias, elas não têm a habilidade que a gente tem do cuidado, de fazer um produto perfeito. Eles vão vir, vão entrar, mas vão ser coisas muito menos complexas, se eu poderia dizer desse jeito. Pô, a frustração devido exatamente a liderança ali é solitária, mas a força, que eu acho que é uma coisa importante que você falou, e eu tenho certeza que o Pedro vai concordar comigo, é o feedback do cliente. Você enxerga a força nisso. Você vai lá, você tá sozinho, né? A marca, né, tá sozinho. Você tá tentando fazer uma onda num oceano. Uma onda num oceano. Você fala, cara, não tenho essa força pra fazer uma onda num oceano. Aí, de repente, você vê um cara surfando e você fala, putz, que animal. Então, na hora que você tá fazendo aquilo, é difícil. Cara, tem que fazer, tem... Aí você começa a ver, o cara falando, caramba, tô tomando o que eu preciso de proteína diário. Meu Deus, que gosto absurdo. Nossa, nunca tinha tomado um negócio desse. Aí você vira e fala assim, cara, é difícil. A gente tá aqui sangrando, mas, pô, tá vendo? Aí é o combustível. Então, eu acho que a frustração, ela vai nessa balança. São pequenas... Exato, pequenas junto com esse pílulas combustível. Exato. que te dão a força, né? Então, são coisas pequenas mesmo. Sim. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma viagem recente pro Ceará, e fui no Cafundó de Judas e entrei numa loja de bairro de esquina e encontrei meu produto. Porra. Cara, aquilo mexeu comigo. Então, assim, falei, realmente, se esse produto tá aqui, é porque ele faz diferença na vida de alguém e a gente tá no caminho certo. Exato. E de vez em quando você encontra alguém, que principalmente que não é próximo a você, e a pessoa te fala de modo genuíno o quanto ela se identifica com a marca, o quanto aquele produto tá no cotidiano dela do dia a dia, acho que são essas pequenas pílulas Total. que dão uma Total. força pra gente seguir. Total. É ótimo que a gente veio por esse lado, É porque dentro daquilo que eu queria perguntar pra vocês, o que a gente tá falando aqui é de craftsmanship, né? Que é a sua capacidade de fazer alguma coisa Sim. excepcional. E você falou da experiência do consumidor, né? Então, quem tinha uma ideia sobre craftsmanship e excelência era Sir Roger Scruton. Desculpa. Mas o velho tinha. E o que ele falava? Ele falava que a qualidade não é um objetivo, é um modo de estar. Puta frase. Porra. E aí, o que eu queria saber de vocês? Quando que vocês começaram a produzir o movie, em que momento que você entendeu que não podia ser apenas bom, que tinha que ser uma coisa obsessiva? Por que vale a pena? E qual que é o sentimento quando vocês veem esse produto final, ele ser consumido por alguém que realmente você vê que está fazendo diferença? Acho que são essas, sobre esse tema, são essas 3 coisas que eu queria saber de vocês. Então, quando vocês entenderam que, cara, tem que ser o melhor, segundo, por que vale a pena, e terceiro, qual é a sensação? Né? Você viu o teu produto lá num lugar distante, Sim. mas quando você vê a pessoa usando, falando, cara, sensacional, como é que é isso? Acho que... Eu vou falar o meu que acho que é mais... O mais simples. O meu estalo foi que... Bom, por a gente ter outras marcas que são muito menos complexas. Assim, muito menos complexas. A ideia, ela surge não complexa. Pô, vamos fazer uma bebida pronta de proteína. Pô, tá fácil. É só pegar todo o know-how que a gente tem hoje de soft drink, colocar 3 gotinhas lá e,
tá feito. Disso para os quase nãos de impossível que a gente passou pelo caminho, quando a gente teve uma primeira amostra do tempo que ele falou de pesquisa e desenvolvimento, a gente realmente entendeu que esse era um outro mundo. Que esse era um mundo em que era uma alquimia no sentido, era química, era, quase que um negócio assim extremamente complexo que não tinha margem para erro. Não é ficar um pouco doce, um menos doce, é, cara, ou tenho tanto de proteína ou não tenho tanto de proteína, ou a gente consegue colocar isso, a gente não consegue, ou esse estabilizante funciona ou esse não funciona, ou era tudo ou nada, não tinha o meio termo. Então eu acho que foi aí que a gente, pelo menos pra mim, foi que eu falei, cara, isso daqui não é fazer um refrigerante. E não desmerecendo o refrigerante. Isso daqui não é. Colocar um extrato de um gosto aqui. Cara, Sim. isso daqui é Água deep. com gás, É. açúcar e um Como é extrato que é? X. Qual é o nome do Sir que a gente... Sir Roger Scruton. Sir Roger É a Scruton. teoria do craftsmanship. Muito bem. Eu acho que, como a gente já tá na terceira ou quarta empreitada nossa, eu tenho uma razão muito objetiva por ser o melhor e ser o mais completo e ter a melhor qualidade possível, que é muito simples. Um produto com uma qualidade excelente te faz gastar muito menos marketing e muito menos trade no Concordo varejo. com você. Porque no momento que eu construir um produto que ele entrega os principais nutrientes que o meu cliente quer, com um sabor excepcional, eu não preciso fazer mais nada. É claro que é fantástico a gente poder ter a honra de ter uma pessoa que nem você falando do nosso produto e ajudando a divulgar esse novo segmento. Mas no momento que eu tenho um produto que está com pricing certo, com packaging certo, com um produto fantástico, eu preciso gastar menos com marketing, menos com promoção de preço, etc, etc, etc. Então a eficiência é algo que é muito importante para o business, então objetivamente é esse. E do resto é uma coisa que vem muito no nosso DNA, meu e do Fernando, que é de tentar fazer algo excepcional, né? Se você está aqui, se você está disposto a fazer tudo isso, você sonhar muito grande ou sonhar pequeno ou mediano é igual, né? A gente já está aqui dando a vida nesse produto. Então, se eu vou fazer um produto com proteína, por que eu não vou tentar fazer um produto com proteína com zero carbo, com zero açúcar, com coenzima Q10? Aí daqui a pouco esse aqui me inventa mais qualquer outra coisa. E a gente vai deixando tudo muito complexo, mas por um DNA nosso. Mas eu diria que são duas coisas, são complementares, né? O nosso DNA de tentar chegar no nível de excelência, porque é o que a gente fez a vida inteira, seja no esporte e seja no empreendedorismo, e a outra parte é que um produto que entrega muita qualidade gasta menos com marketing e tem mais margem. Com certeza. Então, mas você precisa ter muita visão, muita coragem para falar nisso. E aí, ou para seguir nessa linha, né? Sim. Isso não é uma coisa que, em condições, pessoas normais, elas, né, têm mais reticências do que, na verdade, pontos finais. E o que eu percebo é que existem alguns produtos ao longo sei lá, que eu tenho acompanhado desde, sei lá, 1990, Sim. né? Quando eu comecei a usar suplementação, pô, tem... Jesus amado, deixa pra lá. Tem quase 30 anos. Quase 30 anos. Mas que eles viram uma forma de culto, né? E a galera que começa a consumir moving, eles começam a ter aquela ideia, cara, eu preciso tomar isso de manhã, eu preciso tomar isso pós-treino. E isso, ele vem de uma... Ele tem uma fonte. Sim. E de onde vocês acham que vem isso? Primeiro, você falou, né, a gente falou de sabor, a gente falou disso, mas você acha que é a fórmula? Você acha que é o sabor? Você acha que é uma coisa mais invisível, que é como se o DNA que a gente fala, né? Então, o tipo de pessoas que vocês representam, as pessoas que são como vocês, como que vocês veem isso daí? Eu acho. Pode falar. Eu acho que tem uma coisa importante que o consumidor ele tem mudado muito. Você falou desde os anos 90. Eu acho que o consumidor tem mudado muito. E acho que uma coisa que tem no nosso DNA, que o Pedro destaca muito bem, que é resolver uma dor, com o consumidor mais disposto, informado, com um consumidor mais preocupado, eu acho que essa dor ela fica mais aguda.
Então, se o cara tá pensando no bem-estar dele, na longevidade dele, no quanto ele precisa efetivamente estar comendo, o que que ele tá comendo, a dor fica mais aguda. Talvez há 30 anos atrás, as pessoas não pensavam nisso, não pensavam no bem-estar. Ficava difícil você encaixar um produto tão bem feito como esse. Porque o cara ia falar assim, Pra que tanto, né? pra que tanto? verdade. Eu devo ter comido aí uns 3 ovos, 4 ovos aí, mas não sei se tem açúcar ou não. Ele pensava desse jeito. Tá certo. Como ele vai tendo mais acesso à informação, e eu acho que essa tendência, ela vai ser, na verdade, não é mais uma tendência, ela vai ser um hábito de consumo mais informado, a dor tá ali. Eu acho que então o consumidor, ele viu na Moving um jeito de sanar isso com uma clareza enorme, com uma precisão enorme. Então eu acho que esse talvez seja um pouco do nosso consumidor. Ele é um consumidor consciente. Eu acho que não é só o nosso consumidor, eu concordo 100% com o Fernando falou, mas eu não acho que é só o consumidor da Moving. Então, você, Paulo, conhece mais do que ninguém, eu como poucos, como é que foi a suplementação no Brasil e quem foram as grandes empresas que destrincharam esse segmento. Então, o que acontecia? Em 90, na década de 90, você mal tinha suplemento. Então era assim, o que tem eu vou pegar, né? Eu não podia escolher de um menu enorme de Faz suplementos. sentido. É isso Então, são duas coisas que mudou muito, né? O Whey Protein chegou em 92. aí. Antes era albumina. Perfeito. E olhe lá. E olhe né? lá, E aí exato. o whey que chegou, deixa eu comparar esse. Não, é esse aqui, você Não, quer? é É o esse. É isso que você tem em ponto. É esse, o isso. preço é esse. Quando É. você joga na água, ele empelota. Exato. O E gosto vai não é Cheio de bom. gordura. E aí, ao invés você vai tomar. Só que naquela época, quem buscava isso ficava satisfeito, Tá certo. né? E o que acontece com a sociedade hoje, de modo geral, que é o consumidor da Moving e é o consumidor de tudo. Ele quer cada vez mais. Ele quer cada vez mais prático, cada vez mais rápido, Justo. cada vez melhor. Então, hoje, a pessoa, ela fala assim, cara, hoje você tem suplementação muito fácil. Você tem várias marcas, você escolhe a tabela nutricional e você toma o whey ou a proteína ou o colágeno que você quer tomar, etc. Né? Mas agora eu já não quero mais ter que preparar o meu whey. É verdade. É verdade. A Então, praticidade. eu não quero ter que preparar, não quero perder meu tempo. Eu quero encontrar em qualquer esquina que eu for uma proteína gostosa, pronta para beber, ready to consume. Então, a geração é mais jovem e ela é cada vez mais ansiosa. O tempo é cada vez mais escasso. Então, o que muda muito, e a Moving ela atende isso. Então, a Moving ela tá ready to consume. Uhum. Você pega e tá pronto. Você não precisa perder seu tempo, comprar sachê, fazer, preparar. Então, a Moving atende a dor da praticidade que boa parte da suplementação não tem. Você tem que ter uma rotina muito complexa. Se você quiser tomar creatina todo dia, você tem que colocar ela em cima da tua carteira, senão você esquece. Exatamente. Tá certo? Se você Exatamente. quiser tomar seu complexo de vitaminas, a coisinha Q10, Proteína e você precisa parar 15 minutos do seu Você acha dia. que essa é a dor que vocês conseguiram identificar no mercado que ninguém mais estava vendo, Pedro? Sim, eu acredito que você tem a parte da qualidade, do sabor e do que você entrega de nutrição, da praticidade. mas a ready to praticidade eu não tenho dúvida. A praticidade é uma coisa assim, eu vou viajar daqui pro Rio de Janeiro, eu não preciso levar nada, eu vou chegar lá e vai ter que ter uma Moving ou alguma dessa Até na pra ir farmácia, no varejo, no posto da MPM para resolver minha vida. Cara, sabe quando a gente tem Porsche Cup, eu levo a geladeirinha e levo Eu também. malandro. Eu também. Pegam seus moving. Não é que Lógico. pegam, a galera passa dos boxes e eles viram e falam assim: Meu, me tem aí a bebida? Tá gelado? Você tem, é isso E é aí. engraçado uma coisa agora que ele falou que é legal. Do começo, que tinha, o pessoal pegava a primeira que via. Hoje, Não, eles estão escolhendo estão sabor. escolhendo. Ah, não, eu quero Pô. essa daqui que é o que eu mais gosto. Não, eu quero Só essa virar daqui que o- tem mais. Eu tenho que pensar, buquê. porque eu gosto de levar o variado. Mas assim, É. pra mim, tem hora que eu tenho vontade de tomar um, tem hora que eu tenho vontade de tomar outro. Você precisa ficar esperto ali, senão a galera manda Porra. bala. É isso aí. Eu tenho que deixar a Thaís que se lasca, né? Porque ela tem que trazer o que vai deixar e o que E o vai que ficar você vai ficar guardado pra pra você. depois colocar de novo e fazer, não, agora vai ter. E isso daí é muito, muito, muito engraçado. E faz diferença. Né? Faz pra caramba. diferença. Pra gente, porra, eu não sei quanto você perde peso, mas, Fernando, a primeira vez que eu corri, eu perdi 5 quilos num dia, cara. É. Porra, É, pelo uns amor três- de Deus, a cara. base é de 3 a 5 ali. É muita coisa. Então tá Dependendo dentro. sim, você perdeu, acho que razoavelmente, basta devia estar muito quente.
E, Não, cara, eu tava mas descondicionado também. Eu não você faz entendi mais- qual que era esse negócio, você faz cara. mais força, mas Eu por saí isso do que tem carro hidratação. também. Você também retém mais líquido, É. né? Com a musculatura. Sim, exato. Então você Então tem fica mais mais líquido a fácil de perder. perder, É. exatamente. Tem gente aproveitando o gancho, que é uma curiosidade importante. Meu, você tem o seu scoop, né? Você aperta no volante o drink. Cara, uma corrida de endurance, você fica ali quase 1 hora no seu stint. O carro fica a 55, 60 graus. Aquela água vai esquentando. Aí a galera pergunta pra você, quem não corre, porra, mas você toma água quente? E, meu, você vai concordar comigo o quão importante é a hidratação Sim. para reflexo, sinapse, tudo. Então, quando você tá ali no meio, você tá Eu escrevi tomando água quente, Eu escrevi um artigo pra Porsche, eu vou te mandar. você tá tomando água quente, você não tá sabendo, você não quer saber se ela tá gelada ou quente, você já tá pensando na excelência. Você fala, cara, se eu ficar desidratado aqui, meu reflexo vai estar. performance. Exatamente. Pra 2% do seu peso que perde, é 1,2 segundos de perda de reflexo. Olha aí, meu. Cara, olha é isso. monstruoso. É monstruoso, né? É monstruoso. É monstruoso. Então eu saía do carro, recuperar. E assim, o problema é que o pessoal acho que não tem essa ideia que hidratação não é tipo beber água. É, não. Você tem que beber, você tem que absorver, você tem que redistribuir o teu aparelho circulatório, ele Ah, não, é pega imediato. esse líquido, e aí, por isso que você tem a tecnologia do isotônico, né? Por que é isotônico? Porque, imagina o seguinte, se você pegar uma daquelas buchas de você lavar louça, né? Ela tem imagina que tem uma água aqui em cima, se a gente pega e coloca aqui assim, ela não fica molhada imediatamente, ela vai subindo por capilaridade. Nós somos o mesmo processo. E qual é o grande problema de você numa situação de desidratação, sei lá, 1,5 litro de água? Passa direto. Você aumenta o ritmo de filtração glomerular, você acaba filtrando mais água, você joga fora o líquido, junto com ele você joga mais fora ainda sal mineral, e aí a hidratação ela é parcial. Aí você vai ter que comer, só que aí se você come, a velocidade de absorção de líquido muda. Cara, é muito difícil, complexo, cara. né? E é uma coisa que o pessoal fala assim, eu faço dieta, você fala, tá bom, vamos falar do que você bebe. Como assim? Não, do que você bebe. Você controla quanto você bebe de água por dia? Não, eu acho que nem bebo água. Como assim? Não, esquece. Né? E músculo, por exemplo, um dado objetivo. O músculo é 76% água. Então. 76%. É 23% proteína. Esse 1% que fica de variação é sal mineral, triglicérides, gordura, que você também tem dentro do músculo como forma de reserva de energia ou como conteúdo muscular. E, cara, é uma das coisas que faz mais você sentir cansaço. Às vezes a pessoa ela tá cansada no final da tarde, não é que ela trabalhou muito, que ela tá estressada. Não, ela desidratou. Você pergunta, quando você tomou água a última vez? Quando eu saí de casa às 7 da manhã. Pô, são 5 da tarde, meu. Esse é um... Eu tenho colocado, inclusive a gente falou com o pessoal pra saber se não tinha nenhum problema. Eu tenho colocado hidro no meu scoopzinho. Boa. Aí os caras deixam quase que congelando, né? Eles deixam de um dia pro outro. Tentar segurar a Pra temperatura. tentar segurar a temperatura. E eu vou reabastecendo, meu. Vou reabastecendo. De pouquinho em pouquinho. Porque até, meu, quando você tá ali... Se você bebe muita água rápido, você fica com blur. Então você vai, meu, bebendo de pouquinho em pouquinho. Você vai bebendo de pouquinho em pouquinho. E, cara, 1 hora dentro do carro. Não dá. Tem que hidratar. Tem como. Cara, você sabe que uma coisa que eu faço antes de entrar no carro pra treinar, eu vou no banheiro, né? Tem que ir. Então tá bom. Nossa, eu também tô. Não, tem que ir. Porque que sensação horrível, cara. velho. Não. Quando você tem você também é a mesma coisa, quando você tá ali, primeiro pela adrenalina, mas, meu, é um chacoalho significativo. Então, assim, aquele negócio, come leve, que você vira e fala assim, imagina, meu, come pesado, você vai ver o que vai acontecer. Não dá. Eu, por exemplo, não consigo comer, Fernando. Eu não consigo, cara. Eu levo isotônico, fico de boa, eu vou jantar. Bem, você tá vendo, ó, você tem olha a loucura, mas uma coisa que aqui, você tá vendo a dor que sana, porque se não tivesse proteína, cara... Não saciaria. Proteína que sacia. Tem duas coisas que sacia, né? Proteína e gordura. Só que o problema de gordura é que, cara, não é um nutriente que, assim, é um tipo de energia que pro tipo de atividade que nós três temos, né? Velocidade de resposta, ela não é bem o que é o ideal. Exatamente. Né? Você precisa de carboidrato, você precisa de
porra, a força que a gente faz, a força de Sim. G que a gente sofre, tudo Sim. isso Sim. tem um custo, né? Agora, olha que legal. A gente começa a entrar numa seara quando a gente assume essas coisas, fala das dores que a gente tem, e que eu começo a entender que existe uma criação de legado. E Dan Gilbert. Tava esperando já. Já tava esperando. Tava esperando. Esse cara é foda, cara. Ele tem uma palestra sobre o estudo da felicidade, que é um negócio fenomenal. Ele consegue te explicar em 20 minutos por que que às vezes você tem determinadas reações que são irracionais, mas que elas são completamente fisiológicas, né? É uma coisa como se a mente ela tivesse como se o cérebro ele tivesse uma imunologia ao sofrimento. Então, quando ele percebe que algo te faz sofrer, um cérebro saudável, ele produz uma mente que está ajustada para isso. E o que ele fala, né, de interessante? Ele fala que as pessoas elas não se lembram de estatística e número, elas se lembram como elas se sentiram. E aí vem a pergunta, né? Em 5 anos, a gente está falando 2027, vamos falar 3, né? Em 3 anos, quando vocês olharem para trás da Moving, qual que é o impacto emocional que vocês querem ter criado? Não com quantos produtos vendidos, ou qual que é a mudança de comportamento, o ajuste de cultura, a forma que as pessoas pensam sobre nutrição, sobre performance. Qual é o legado que vocês querem deixar além do que é o sucesso da empresa, né? Que isso também chama atenção, todo mundo quer estar do lado do bem-sucedido, né? Eu pelo menos vou começar aqui dizendo sobre algo que a parte da missão que a Moving tem e do legado que ela vai deixar tem muito a ver com parte do legado que os médicos e que os nutricionistas têm, que é mudar a vida das pessoas. E eu acho que pequenos atos, o legado que a Moving tem para deixar daqui a 3, 4, 5 anos, é que pequenas escolhas no seu cotidiano mudam o resto da sua vida. Então a Moving quer mostrar que, em vez de eu tomar um refrigerante no almoço, com um monte de açúcar, calorias vazias, se eu tomar um Moving sabor, etc. Ou em vez de eu tomar um isotônico cheio de carbo, cheio de açúcar, eu tomar um isotônico que vem com complexidade nutricional, aquilo é muito fácil, porém tem um impacto enorme na minha vida. Então eu acredito que pequenas mudanças trazem grandes transformações. Então acho que esse é o legado da Moving para daqui a 5 anos, se eu fosse resumir. O Fernando obviamente pode complementar. Eu concordo com o que o Pedro falou e acho que vou falar talvez só de maneiras diferentes e talvez com uma análise diferente. A gente está falando de déficit de proteína numa faixa da pirâmide que tem acesso. A nutrição do meio para a base é comprovado que tem um déficit de proteína que atrapalha o desenvolvimento em épocas importantes. Então, se a alimentação mundial tem um déficit de proteína, eu acho que quando o Pedro fala sobre as pequenas escolhas fazem grandes mudanças na vida das pessoas, não sei se foi assim que você falou, mas eu concordo, por que não a Moving ser um pilar de deixar as pessoas mais saudáveis, de fazer com que essa jornada seja menos deficitária, da gente mudar realmente com a praticidade o como as pessoas podem, né, se nutrir de uma maneira melhor dentro do cotidiano dela, sem ter que fazer grandes mudanças. Então eu acho que assim, a longo prazo, isso não sei nem se em 5 ou em 10 anos, se a gente pudesse olhar para trás e ver desde um atleta de alto desempenho, um corredor de 100 metros rasos, o cara precisa estar no shape, em forma, com tudo 100%, até uma nutrição escolar, de uma suplementação, aonde as crianças podem estar já fazendo uma suplementação de proteína de uma maneira saudável. Então, se você começa a olhar de uma maneira macro e você vem com toda essa praticidade e oferece isso e vê de fato
o consumo, a maneira com qual as pessoas vão fazendo, mudando. Democratizar a proteína, né? Democratizar, exatamente, democratizar a proteína. Virar e falar assim, ó, gente, é prático, é saudável, é acessível, tá aí. Toma, manda bala. Acho que isso é isso seria um objetivo. Acho que é a mesma coisa, a gente falou a mesma coisa de Acho que formas a diferentes. suplementação, ela tá hoje ainda no topo da pirâmide. Porém, se eu consigo um produto que é prático, acessível e tem competitividade de preço, por que não a Moving ser uma Havaianas que tá no pé de todo mundo? Não importa se você tá no topo da pirâmide ou lá embaixo. Então é democratizar a proteína, né? É isso aí. E fora do Brasil também, né? Óbvio. Tem que sonhar grande, né? Tem que sonhar grande. Sonhar grande, sonhar pequeno. Dá o mesmo trabalho. Eu ainda tenho uma pergunta para vocês dois, que na verdade é uma reflexão pessoal. Eu vou começar com você, Fernando, porque a gente estava sendo nosso último interlocutor. Então eu deixei aqui. Automobilismo de precisão é sobre fração de segundo. Você está acostumado com feedback imediato, ou seja, ou você é rápido o suficiente ou você bate. E o negócio, ele é diferente. Você constrói meses antes de saber se acertou. Então, como que você traduz a mentalidade de um piloto para um mercado que não te dá feedback em tempo real, né? O que é mais assustador? Você perder uma corrida por causa de 0,3 segundos ou perceber que a tua estratégia estava errada 6 meses depois? Eu acho que, de novo, fazendo um disclaimer, eu acho que a parte importante, eu acho que na hora que você tá ali pilotando, é quase que instintivo, né? Quando você tá preparado e entra no carro para fazer uma volta rápida, na verdade, isso representou os 6 meses de preparo e você tá ali aplicando, né, o resultado daquilo quase que instintivamente. E aí, de novo, vem o trabalho em grupo, que eu acho que é sensacional, então eu vou fazer essa equiparação, quase que só invertendo a ordem, mas com um objetivo igual. No mundo corporativo, você tem essa mesma preparação. O resultado não depende tanto de você instintivamente, mas você tem essa mesma preparação. E quando, querendo ou não, né, e eu defendo muito isso, acho que, cara, eu não teria chegado onde eu cheguei, se eu não tivesse conhecido o Pedro, não estaria aqui. Teria sido diferente, teria sido de outra forma. Então, quando você caminha junto com as pessoas que você acredita que tem o mesmo objetivo e você confia e conhece, isso já é um force feedback imediato. Então, quando você lança no mercado, quando você tem aquele feedback, você já tem isso. Da mesma maneira do piloto. Quando você está lá dirigindo instintivamente, você já treinou no simulador, você já fez um warm-up, você já fez um treino livre. Então, quando você está no teste real dos dois, eles são a conclusão de uma jornada que você precisa estar muito bem acompanhado e já tendo feedback. Um aqui, seus mecânicos e engenheiros, e aqui as pessoas que andam junto com você, como o Pedro. Talvez se uma ideia que eu tenho e eu começo a martelar ela, antes de ir para o mercado ou antes de ter um feedback, eu divido com ele. Para mim é importante. Se ele já me dá um feedback ali, eu já estou mitigando aquilo ali. Então eu acho que talvez tenha um jeito de diferentes jeitos você ter talvez o mesmo resultado se você tem pessoas junto trabalhando para o mesmo objetivo. Pedro, agora Vossa Excelência. O senhor foi atleta olímpico em 2016. Porra. Quem pode falar que foi atleta? Não, esquece. Meu irmão, é brabo. É brabo. É brabo. Você conhece que é estar no topo do sistema e você venceu quando o sistema premiava a equitação. Agora, hoje você escolheu um sistema completamente diferente. O que mudou em você? Né? Qual que é a diferença do Pedro que competia em 2016 para o Pedro que hoje está aqui construindo Moving com uma visão de longo prazo? O esporte, ele treina você para vencer. E o negócio, ele treina você para quê? Eu acho que o esporte ele é um pouco mais ingrato que o empreendedorismo. Porque o aprendizado do esporte e do empreendedorismo é o mesmo. Você precisa ter resiliência e você só vai aprender verdadeiramente das derrotas, dos grandes desafios. É ali que você aprende. Então, eu acho que o esporte, eu posso treinar durante 4 anos e eu vou ficar ali 4 anos me privando de estar com a minha família, com meus amigos, de consumir a bebida que eu gosto, alcoólica ou não, comida, treino,
e você tem uma frustração num ciclo olímpico de 4 anos absurdo, e de repente eu tenho 5 minutos para mostrar tudo que eu treinei em 4 anos. E pode acontecer naquele dia de dar errado. E o meu ciclo acabou. Nossa. Então, se naquele dia eu tive um problema na minha panturrilha, naquele dia meu cavalo... Na Olimpíada do Rio de Janeiro, meu cavalo acordou com febre. Eu quase não entrei. Putz. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, meu cavalo tava com febril 3 dias. Eu quase não entrei na Olimpíada. E eu entrei com o meu cavalo com febre. Como é que você faz? Você preparou toda uma suplementação, você fez um ciclo de 4 anos. Eu viajei a Europa inteira competindo com o meu cavalo. A gente escolheu um calendário de 4 anos. A gente se privou de tudo aquilo. Naquele dia, o seu cavalo tá com febre sem energia. Ou você tá com uma dor, né? E aí você preparou um ciclo de 4 anos perfeito, onde você tinha que ter um mínimo de resultado e você não tem. No empreendedorismo, Mas o que você fez? a gente entrou com febre e a gente executou exatamente, estava tão automático a musculatura toda, a gente executou a prova sem um erro. A gente não fez um erro. A diferença foi eu administrar o quão explosivo eu queria pedir os movimentos, porque eu sabia que meu cavalo não conseguia entregar naquele dia. Entendi. Mas o que eu digo é que no esporte você tem que lidar talvez com frustrações maiores de ciclos finitos. E quando você vai empreender, se você tiver a resiliência e a crença de onde você quer ir, que talvez você tenha aprendido isso no esporte, mas você pode aprender no empreendedorismo, é que o seu ciclo ele não é finito. A vida de um atleta ela é muito curta. Ele tem um atleta, o cavalo ou nós mesmos, dependendo do nosso esporte, o cara chega no auge com 17 e quando ele tá ali com 32, acabou. O empreendedorismo, você tem mais calma, porque você vai ter mais tempo para poder executar a sua visão. Então, se daqui a 4 anos eu tiver um fracasso, não tem problema, porque eu sei que eu vou continuar mais 15 anos com resiliência, porque eu tenho certeza que o objetivo é claro, eu tenho certeza que a tese é boa, que eu tô com boas pessoas. Então, a diferença como eu disse, sempre o esporte, ele é a lição de vida de um ano, que talvez no empreendedorismo sejam 10. Então, a diferença grande é essa, a lição que eu tive do esporte para o empreendedorismo é de resiliência. E no empreendedorismo, você tem essa chance mais prolongada. Sim. Então, você tem mais maturidade para aplicar. Eu acho que seria isso. Bom, o que ficou claro para mim hoje é que o que a gente está lidando não é simplesmente só com um produto, né? É um manifesto praticamente, né? Vocês dois falando que qualidade não é negociável, né? E que o mercado ele quer negociar tudo e ainda assim existe resiliência para continuar e seguir mesmo na solidão do que a posição atual, desbravando isso que a gente tem. Então, a gente até pode comprar uma bebida proteica em qualquer lugar, mas só compra Moving se você acreditar no Pedro e no Fernando. Eu sou muito feliz de trabalhar junto com vocês, senhores. Foi um baita bate-papo. Para mim foi uma satisfação enorme ter vocês aqui. Pedro. Não, foi um privilégio, foi nosso. Muito exatamente. Obrigado. Fê. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Galera, é isso que a gente tem. Estão todos os nossos endereços aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois assistam, reassistam o que vocês acharem de dúvidas aí. Coloque aí, escreve pra gente, coloque nos comentários pra gente poder trabalhar em cima do que são as curiosidades de vocês, tá bom? Então, sigam a gente. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, também deixem nos comentários. E se for conveniente, né, clique aí no botãozinho de seguir, aperta para ligar as notificações, porque aí a gente vai conseguir trazer para vocês sempre as novidades com bastante presteza. É isso, despeço, beijão pra vocês, até a próxima, Boa. Falou!